Olá, internautas e telespectadores da TV Floripa, essa TV de resistência cultural de Florianópolis. Estamos começando o nosso programa Ecologia e Política em Debate. Esse programa tem história na TV Floripa. Ele começou há mais de 20 anos atrás. Teve um intervalo e voltamos agora para mostrar que a problemática ambiental, a problemática social, econômica e civilizatória cada vez mais se faz presente, seja na nossa ilha, seja no plano internacional. O nosso programa vai ter um estilo de pequenos comentários a respeito da conjuntura internacional, da conjuntura nacional e às vezes da conjuntura local. Sempre trazendo uma visão da ciência e um novo paradigma que permita compreender os fenômenos que hoje afetam a nossa vida, afetam nossos estados e, sobretudo, o planeta. Por exemplo, estamos vivenciando talvez um grande retrocesso internacional, com a utilização de armas químicas na guerra da Síria. Algo inaceitável. É bom lembrar que a invasão do Iraque pelo governo Bush se deu com acusação de utilização de armas químicas, que nunca existiram, e que foi muito mais uma forma imperialista que se teve de ocupar território pelo ganho fácil do petróleo, que é o que sustenta essa economia extremamente desigual e predatória. Esperamos que não se repita o mesmo fenômeno no Oriente Médio. Por outro lado, é inadmissível que continuemos a imaginar que se vive em um mundo onde os espiões são assassinados e os diplomatas tirados de um país e de outro, como se estivéssemos em plena Guerra Fria. Parece que esse tempo tinha acabado, tinha ido embora, mas não. Os mesmos problemas da década de 60 e 70 parecem se repetir. E agravados, porque quando se acreditou que com a queda do Muro de Berlim o mundo abria suas portas para uma maior convivência, se vê o presidente da maior nação ocidental propor um muro entre os Estados Unidos e o México. É inaceitável que continuem a tratar indivíduos da mesma espécie no mesmo planeta como se fosse uma sub-raça. É isso que acontece quando se constata que algumas dezenas de bilionários no planeta detêm mais recursos, mais moeda, mais dinheiro do que 2 bilhões de pessoas mais pobres, principalmente no terceiro mundo. A concentração de renda aumentou. Junto com ela, aumentou a poluição e a predação ambiental. E é preciso que se trate uma coisa e outra conjuntamente, numa visão sistêmica. Não basta distribuir riqueza se a riqueza distribuída for para a produção de bens que cada vez mais empilham de lixo o nosso planeta. Deve-se distribuir com qualidade, diminuindo o consumo predatório e fazendo que o consumo seja sustentável. Vale para Florianópolis, sobretudo porque estamos numa ilha e uma ilha limitada e diferente de um continente que não permite expansão, vale para o planeta. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Em um dos projetos mais revolucionários que a universidade tem apresentado no meu modesto entender. A universidade saiu dos seus laboratórios fechados, da sua pesquisa individual e conseguiu conversar interinstitucionalmente. IFSC, UDESC e UFSC
Em outubro do ano passado, na Semana Lixo Zero, apresentaram uma proposição de tratar o seu lixo junto e também de fazer pesquisa, educação e extensão de forma cooperativa. Isso, na realidade, se estendeu além muros de Florianópolis e de Santa Catarina. Chegou até a Nova Zelândia, passou pela Itália e acabou apresentando um artigo e contatos internacionais no maior evento educacional internacional que aconteceu semana passada, o FAUBAI, no Rio de Janeiro. E é sobre isso que vai falar o nosso entrevistado, que eu tenho o prazer de anunciar aqui, que é Gustavo Rittel. Gustavo, ele é mestrando em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental na UDESC. Gustavo, eu queria que você resgatasse um pouco essa história. Quando foi que os reitores das 3 universidades sentaram e conjuntamente assinaram um documento que permitiu esse consórcio para o tratamento e a pesquisa do lixo e, ao mesmo tempo, propuseram uma data para que essas universidades, de acordo com seus objetivos, viessem a ser lixo zero? Seja bem-vindo à TV Floripa, Gustavo. Bom, primeiramente, olá internautas, olá a todos os ouvintes da TV Floripa, é uma grande honra para mim estar aqui. Obrigado, professor Portanova, pelo convite, e é um grande prazer também estar aqui falando pela TV Floripa. Esse evento, de fato, aconteceu na Semana Lixo Zero de 2017. Nós realizamos na UDESC um fórum internacional sobre universidades Lixo Zero. O professor Portanova estava presente nessa audiência e, no momento do debate, o professor Portanova provocou essa discussão de por que não outras universidades virem se engajar na causa da sustentabilidade nos resíduos sólidos através do conceito do paradigma do lixo zero. Nessa ocasião estava presente o professor Jonathan Hannon, fundador da Zero Waste Academy na Nova Zelândia, um centro criado de excelência a pedido do governo neozelandês para resolver a questão do lixo no país. Ele estava palestrando na UDESC, estavam também o Paul Matteson, foi o criador dos primeiros parques de ciclagem na Suécia. Estava a Leslie Lukács, dos Estados Unidos, uma consultora, também implementou diversos projetos em diversas organizações públicas e privadas nos Estados Unidos, através do conceito lixo zero. E estavam também uma estudante da Universidade de Berkeley, na Califórnia, a Lely. Ela foi responsável e é responsável por organizar a Juventude Lixo Zero na universidade. Foi nesse evento que foi lançado o desafio para as universidades engajarem-se na causa da sustentabilidade através do lixo zero. E a partir desse momento nós começamos uma articulação universitária entre a UDESC, entre a UFSC, entre o IFSC, entre a Universidade de Marseille, que é detentora da Zero Waste Academy, foi quem criou, quem tem o modelo. Começamos um acordo internacional de cooperação, onde nós tivemos o evento máximo, diria, dessa cooperação, a assinatura propriamente dita pelos reitores, pelos representantes dos reitores, na UDESC no dia 27 de março, com a presença do Alessio Ciasti, um ganhador do Prêmio de Inovação Política na Europa, com a tarifa lixo zero, uma tarifa diferenciada baseada na qualidade e quantidade de resíduos sólidos gerados por cada pessoa. É importante salientar que esse prêmio ele é dado pelo Parlamento Europeu como o maior prêmio de inovação na área social e que é a tarifa ponto a ponto. E o Alessio Ciasti veio ao Brasil explicar como funciona essa tarifa e, sobretudo, a importância simbólica que alguém que trabalha com o lixo zero é reconhecido pela comunidade europeia através dos seus representantes, que é no Parlamento Europeu. Só para resumir, a ideia é a seguinte: você paga pelo lixo que produz. Aquilo que é reciclado você entrega e é de graça. Porém, hoje o que nós temos, você sabe que aumentou muito a taxa de lixo e quem produz muito lixo paga quase a mesma coisa de quem não produz nada e não se recicla quase nada e ao mesmo tempo se paga
muito para as empresas que vêm de fora tratar o lixo. O lixo é uma grande riqueza. Foi isso que ele mostrou, que é possível fazer do lixo recursos para o município, ao mesmo tempo que o munícipe pague menos pelo lixo que ele produz. Mas para isso é preciso estratégia e planejamento. Foi um grande ensinamento que nos uniu entre a luta social, a luta que o Alessio levou, com a luta acadêmica de mostrar que hoje já temos tecnologias possíveis para a redução desse lixo. E depois o que acontece, Gustavo? Bom, o fato dessa união em si das universidades foi um marco histórico, acho que na cidade, não só na cidade, no país, né? Após esse evento, nós tivemos, semana passada, como o professor Portanova disse, na FAUBAI, que é um fórum de internacionalização, o maior fórum de internacionalização de universidades do Brasil. Nós estivemos lá representando, em nome dessas universidades, essa iniciativa. O que a gente percebe foi que essa iniciativa foi muito bem recebida pelos outros pares que estavam lá, como uma coisa singular também dentro dos projetos de internacionalização das universidades. Ou seja, o projeto em si tem uma causa muito clara, que é tentar, através das universidades, dos recursos universitários, da pesquisa, do ensino, da gestão e da extensão, de fato enfrentar um paradigma e modificar um paradigma que é um problema civilizatório, né? Eu diria até da época da era do antropoceno, se a gente pode dizer assim. E lá nesse evento nós estivemos conversando com representantes de universidades da Alemanha, da Finlândia, da Austrália, da Nova Zelândia, inclusive a embaixada na Nova Zelândia. Todos ficaram muito receptivos à ideia, muito admirados, e começamos a fomentar outras parcerias, tanto que já evoluímos no modelo do que a gente teve no início, de parcerias das universidades aqui de Florianópolis e do estado de Florianópolis com a Universidade de Maceió, por uma cooperação multilateral. Então hoje, tanto o professor Jonathan Hannon quanto um outro pesquisador que se engajou nessa rede, que é creio eu, um dos maiores pesquisadores em lixo zero, em cidades de lixo zero hoje no mundo, com publicação científica a respeito, que é o Atik Zaman, da Universidade de Curtin, estão reformulando essa perspectiva para um acordo multilateral para a cooperação global nessa área da sustentabilidade por intermédio dos resíduos sólidos. A Universidade de Curtin, na Austrália? Na Austrália. Muito bem. E Jonathan Hannon, ele é, na realidade, como já falou aqui o Gustavo, o fundador e o responsável da Academia Lixo Zero. E a Academia Lixo Zero que reconhece a originalidade de um acordo interinstitucional do qual as maiores autoridades, ou seja, os reitores dessas universidades, se engajam no tratamento do seu lixo. Não existe isso em nenhum lugar do mundo. O que existe são ações isoladas, muitas vezes dos próprios estudantes que fazem a limpeza da sua universidade, ou que deixam as coisas quando terminam o seu ano letivo ou terminam o seu curso para aqueles estudantes que estão chegando, para que não tenham que comprar todo um novo material e haver esse descarte, reduzindo significativamente o seu lixo e, ao mesmo tempo, tornando barato esse maquinário ou então esses eletrodomésticos. Essas são as ações internacionais que tem o lixo zero. Agora, uma ação institucional do qual os reitores se engajam e, ao mesmo tempo, estabelecem metas. E essas metas vão não só na gestão de reduzir o lixo, mas também na pesquisa de encontrar alternativas que sirvam não só à universidade, mas também à cidade, é único no mundo. E é por isso que atraiu a atenção de tantos países, como a Austrália, a Nova Zelândia e o governo italiano, sobre aquilo que nós estamos fazendo humildemente aqui num canto perdido do Atlântico, através desse consórcio das universidades. O Gustavo comentava comigo também que está vindo, em função desse trabalho e de outras atividades, o embaixador da Nova Zelândia, agora em junho, atraídos por essa dinâmica que as nossas universidades têm. Nós vamos tentar fazer com que os nossos reitores se encontrem com o embaixador para que esse convênio e essa cooperação seja algo efetivo, uma vez que, como a Nova Zelândia
ela abriga a academia internacional e tem um acordo já próximo ali com a Austrália e se estendeu também com a Europa. Mesmo nos tempos de crise que nós estamos vivendo na educação, essa é uma possibilidade extraordinária da formação de jovens, de estudantes de graduação, de pós-graduação e mesmo de professores, de poderem partilhar esse conhecimento e se beneficiar de bolsas de estudo e de estágios de permanência nesses países. É isso mesmo. O que nós temos além desse processo, que, como já falou também o Gustavo, na FAUBAI, que é o fórum que reúne os principais reitores aqui do Brasil, junto com os principais investidores em educação de todo o mundo, e que nós tivemos a felicidade de aprovar um artigo e nos destacarmos por não fazermos algo isolado de uma universidade, mas da universidade em conjunto. Qual a expectativa da vinda do embaixador da Nova Zelândia aqui em Florianópolis no início de junho? Bom, na FAUBAI nós estivemos conversando junto a Jaqueline Gil, que é a assessora política da Embaixada da Nova Zelândia, e a Ana Azevedo, que trabalha junto ao Ministério da Educação da Nova Zelândia. Então elas assistiram à exposição do nosso artigo, dessa iniciativa, e da parte da Nova Zelândia eles têm total e restrito vontade de apoiar esse projeto, de colaborar para fomentar e fortalecer cada vez mais essa iniciativa dentro do estado de Santa Catarina. Como o professor estava dizendo, está previsto para esse acordo de cooperação intercâmbio entre estudantes de graduação, entre estudantes pós-graduação, entre professores, entre gestores da universidade, entre servidores da universidade. De fato, para a gente integrar o programa na área de ensino, educação, pesquisa e extensão. Não só isso, não só a cooperação acadêmica institucional é uma coisa extremamente singular no que está acontecendo hoje no mundo por meio dessa iniciativa, mas também o modelo de atuação proposto pela Zero Waste Academy Nova Zelândia é algo muito inovador, porque ele baseia-se na teoria dos laboratórios vivos. O que quer dizer isso? Quer dizer usar o próprio contexto da realidade, seja das cidades, das comunidades, das empresas, das organizações, como contexto de solução real de problemas. Então a universidade trabalhando diretamente na solução prática dos problemas. E é isso mais que necessário toda a nossa problemática ambiental, social e econômica que nós temos com os resíduos sólidos. Uma iminente, como aponta a própria ONU, é uma iminente crise humanitária global. Muito bem, essa crise ela se manifesta em elementos concretos, em espaços que deveriam ser áreas comuns, como por exemplo o oceano. Podemos constatar no Pacífico, entre o Japão e os Estados Unidos, uma ilha de plástico que é muito maior do que o imaginado e que está comprometendo espécies e também o chamado microplâncton, que é aquele que consegue processar o gás carbônico e permitir que não se tenha o chamado aquecimento global. Porém, se constatou que essa ilha é muito maior do que se tinha pelo mau uso que nós individualmente temos, sobretudo os países desenvolvidos. O que você tem a comentar a respeito dessa ilha de plástico localizada no Oceano Pacífico? Olha, eu sou pesquisador da área também, da temática de resíduos, sobretudo na relação com as cidades. Dados que a gente tem globais de despejo de plástico nos oceanos por ano, a média que se diz hoje no meio científico são 8 milhões de toneladas ano despejadas nos oceanos. Eu recentemente, de 1 ou 2 semanas atrás, li uma pesquisa recente que foi publicada no Jornal de Comunicação da Nature, de um grupo de pesquisa internacional que esmiuçou essa ilha de plástico no Oceano Pacífico Norte com o intuito de qualificar e quantificar o plástico que estava lá. E o título do artigo é que a ilha de plástico está crescendo de uma maneira exponencial como não esperada pelos próprios cientistas. Então eles fizeram uma classificação e um estudo a partir de coleta de amostras de dados do oceano com navios e com fotogrametrias aéreas, para tentar qualificar e dimensionar o tamanho das partículas presentes nessa ilha de plástico. Para além da constatação de que a ilha está crescendo exponencialmente a mais do que o esperado, a quantidade de microplásticos achados foi muito maior também do que o esperado. Essa questão do bioplástico, para além de ela entrar na cadeia alimentar através dos plânctons,
o microplástico ou as nanopartículas plásticas, elas por si têm a qualidade de agregar poluentes químicos e farmacológicos. Então ela não só polui o próprio organismo que ele tem pelo fato de ser um objeto e uma matéria estranha, o plástico não é digerido por nada no planeta, mas também ela tem uma característica biofísica de acumular poluentes. E isso gera um efeito de bioacumulação em toda a cadeia global marinha que acaba impactando nós humanos também. Eu comentaria que para além dessa grande ilha no Pacífico Norte, todos os vértices dos oceanos, seja no Pacífico, seja no Atlântico, estão acumulando. E para relacionar esse problema com a nossa ilha aqui, de Florianópolis, nós temos aqui já estudos que apontam para uma formação de ilha de plástico no vórtice sul do Oceano Atlântico. Onde ele ficaria mais? Ele ficaria entre o paralelo 20 e o 19, mais ou menos. Entre o Cabo Horn, se estenderia do Cabo Horn até a altura da Ilha do Mel, mais ou menos assim. Agora a distância da costa não tem muitos os dados, mas já tem estudos mostrando isso. Que está se acumulando em todos os vértices do oceano, está se acumulando plástico. E quando a gente olha para a nossa cidade, a gente vê que a drenagem urbana, na verdade, é o grande dispersor de poluição por causa do lixo na cidade. Não só os pontos irregulares são um problema, mas muito maior que o problema isso é comprovado por uma tese realizada na UFSC, de um rapaz que estudou o impacto da poluição na drenagem urbana na Baía do Itacorubi. O impacto que a gente tem na poluição pela drenagem urbana é muito maior que os pontos de descarte regular de lixos na ilha. Então, ou seja, é um problema, a cidade mesmo acaba reforçando o problema global. Então a cidade tem que ter todo um aprendizado de como lidar com essa questão, porque não é mais uma escolha de fazer ou não é um caminho sem volta. Então, temos que começar a mudar. Gustavo, por favor, queira dar suas últimas palavras, você pode... qual o recado final que teria para os nossos internautas e telespectadores? Bom, eu diria... Primeiro eu gostaria de fazer uma outra colocação que como resultado dessa rede que a gente teve, acho que é um resultado muito importante para o estado de Santa Catarina, é que e a UFSC já dá esse exemplo, tanto a ODS como o IFSC, nas 2 semanas passadas, vetaram a compra de copos descartáveis nas instituições. Então isso é um grande avanço, é uma sinalização de vontade política das universidades de mudar também, e uma maneira de mostrar que essa rede de cooperação interinstitucional entre as universidades já está dando resultado. A mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas, para todos os telespectadores e cidadãos, sejam você a mudança, cobrem os gestores públicos, se engajem na política, porque a cidadania só funciona quando a gente é cidadão ativo. Muito obrigado, professor Portanova, pelo convite. Muito obrigado à TV Floripa pelo convite e muito obrigado a toda a audiência dos telespectadores e internautas. Então, esse primeiro programa que nós fizemos aqui é um alerta a respeito da forma pela qual nós descartamos o nosso lixo, da forma pela qual nós utilizamos principalmente o plástico descartável. É preciso reordenar as nossas atitudes cotidianas. Queria lembrar que a Universidade Federal de Santa Catarina, na sexta-feira retrasada, fez um encontro sobre moda sustentável. E também fiquei sabendo que o mundo inteiro fez um encontro sobre moda sustentável. É possível, sim, aliar tecnologia, ciência, pesquisa, junto com luta ambiental e soluções tecnológicas para o futuro. Essa decisão é uma decisão política. E nós esperamos que os responsáveis pelo conurbado de Florianópolis, os seus prefeitos, se unam para tratar o lixo da cidade, assim como suas universidades estão se unindo para fazer pesquisas, para apresentar soluções, não só na área acadêmica, mas também na área da sua gestão. Universidade, junto com o poder público e principalmente com você, cidadão, pode começar a transformar a triste realidade a que chegamos do descartável, daquele produto simples que parece ser inofensivo e que está comprometendo a vida no planeta e aumentando o aquecimento global. Esse foi o primeiro programa Ecologia e Política em Debate. Teremos outros assuntos. Vamos tratar aqui também sobre a questão da
do futuro da universidade e, sobretudo, o estado de exceção que se instaurou na Universidade Federal de Santa Catarina e que resultou no suicídio de Luiz Carlos Cancellier de Oliva. Estamos com graves ameaças ao ensino público e gratuito. Estamos mostrando o que esse ensino pode fazer se unir estadualmente, a nível federal e a nível estadual, para dar respostas concretas para os problemas dos cidadãos. Sou Rogério Portanova e apresento Ecologia e Política em Debate e aguardo você no próximo programa.